Saúde da igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, uma felicidade imensa ter a oportunidade novamente de estar podendo ministrar a palavra de Deus. Ainda mais um dia que nem hoje, né, pastor Itamar? Que é um memorial. Ele disse fazer isso em memória de mim. Amém, queridos? Muito feliz pelo pessoal do Temap que está em peso aqui. Igreja, dá um oi pro pessoal do Temap lá. Olá, glória a Deus. Uma bênção, acho que estão em 15, 17, 20 hoje aí. Glória a Deus, que bênção, os irmãos preciosos, né? Então, vai ser uma bênção em nome de Jesus, queridos. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo número 3, versículo 21. Lamentações de Jeremias, né? Um livro depois de Jeremias um pouquinho. Capítulo número 3, versículo 21. E o título da palavra dessa noite não poderia ser diferente. É Em Memória de Mim. Glórias a Deus. Lamentações 3, 21. Nessa versão aqui diz o seguinte, ó: Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Em outras versões fala o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem de vocês gosta de trazer à memória o que dá esperança, o que aconteceu no passado que dá esperança? Dá um glória a Deus, dá um aleluia aí. Levanta o seu braço. Aleluia. Diga assim: Senhor, eu quero sempre me lembrar daquilo que me dá esperança. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós gostaríamos de orar nessa noite, pedir a Tua bênção, Senhor Deus, sobre essa palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, alcance o coração de cada um como flecha, Senhor, que possa perfurar os corações, que possa fazer sentido para cada um de nós essa noite, a pregação que Tu tens aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, ministra a todos nós, que ninguém fique de fora, ministra aos nossos corações, e que os nossos corações, sendo ensináveis, Senhor Deus, Tu possa fazer morada, e que nós venhamos a fazer diferença na vida das outras pessoas, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Podeis sentar, querido, em nome de Jesus. Hoje nós vemos que a igreja está um pouquinho mais vazia, mas é por causa do feriado, né? Tem muitos irmãos que estão viajando, que aproveitaram para visitar os familiares, né? Mas eu quero dizer para você que é muito importante, né, você estar aqui nessa noite. Alguns dias já, algumas semanas, eu até compartilhei com alguns irmãos mais próximos. O Senhor, Ele colocou no meu coração essa palavra, memória. Memória. Você sabe que eu gosto de pesquisar, fui pesquisar, e eu encontrei na palavra de Deus, né, o Senhor, Ele deixando claro que durante a história do relacionamento do Senhor com os seres humanos, com a sua criação, Ele instituiu então grandes acontecimentos e determinou que eles ficassem marcados para sempre. Eles são chamados de memoriais. E nós temos vários memoriais discorrendo pela Bíblia. E eu escolhi alguns memoriais, né, para explicar nessa noite. E depois a gente fechar com chave de ouro. A gente vai fechar com o maior memorial, um memorial permanente, que é a Santa Ceia do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, olha só, nós vamos ver alguns memoriais e nós vamos ter a oportunidade, igreja, de participar de um memorial nessa noite, igreja. Aleluia. Aleluia! Quando eu começar a explicar para você cada memorial, o significado de cada memorial, e que todos os memoriais apontam para Cristo, unicamente para Cristo, eu acredito que você vai dar um glória a Deus, um aleluia mais alto aí, em nome de Jesus. Com isso, então, lembrando do que aconteceu, dessas memórias passadas, de como Deus é bom e generoso conosco, nós fortalecemos a nossa esperança nas promessas futuras, Guilherme. Então nós fizemos dessa maneira, lembrando do passado, do que o Senhor fez de milagre em nós, apontando para um futuro, que é o que nós queremos viver com o Senhor de eternidade em eternidade, amém? Glória a Deus. O principal mensagem do Evangelho, igreja, continua sendo a salvação, a vida eterna, viver com o nosso Senhor de eternidade em eternidade, amém? Glória a Deus por isso. Então vamos falar de alguns memoriais, e como eu falei, todos apontam diretamente para Jesus Cristo. O primeiro memorial, o nome dele é o altar e o arco-íris. Até dá um nome bonito, né? O altar e o arco-íris. É o primeiro memorial. Então vamos lá comigo em Gênesis 8, do 18 ao 22. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo número 8, 18 ao 22. Diz o seguinte:
Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então aqui é o início desse primeiro memorial que a gente vai falar. O altar. Então aqui a gente vê Noé tendo recebido um grande milagre do Senhor, saindo da arca com a sua família e com todos os animais. Ele então vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Quando se montava um altar e se oferecia um sacrifício, se buscava um relacionamento. O mesmo relacionamento que hoje a gente fecha a porta do nosso quarto e vai orar a Deus. E vai buscar a Deus. E proclama um jejum. E busca o Senhor em oração. Ele estava aqui fazendo a mesma coisa, buscando um relacionamento com Deus. E o Senhor, Ele gostou daquela busca de Noé, daquele relacionamento. E mesmo achando que Noé era ruinzinho desde pequeno, né, Isaac? Ele era ruinzinho desde pequeno, ele disse: eu não vou mais terminar com a terra dessa maneira. Eu não vou mais destruir os seres humanos todos de uma vez. Então, por causa daquele aroma agradável, o Senhor prometeu que o mundo não ia mais ser destruído. Então, a gente vai ver à frente, por água. E Ele diz que nós iríamos ter, enquanto durar a terra, essa terra aqui, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Promessa de plantio e colheita, igreja, apontando aqui diretamente para Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a semente que morreu e nós somos a colheita. Quem pode dar um glória a Deus, aleluia. Nós somos a colheita, igreja. Então já teve um plantio e aqui está a colheita. Olha, pastor Itamar, pastor Socorro, pastor Jonas, que colheita maravilhosa aqui. Estamos aqui em aproximadamente 200 pessoas. Foi por causa que Jesus foi plantado. E aqui é uma grande colheita em nome de Jesus, aleluia. Promessa de provisão contínua para a nossa vida. Provisão contínua, sim, que nós iríamos, pela força do nosso trabalho, nós sermos sustentados. Promessa de trabalho, mas também a promessa de descanso, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Quem pode dar um glória a Deus, aleluia, por isso? O jugo é suave e o fardo é leve. Agora vai comigo em Gênesis, só um pouquinho para frente, do 12 até o 14. O 9, do 12 ao 14. Gênesis 9, do 12 ao 14. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para as gerações futuras, ou seja, inclusive nós. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies da terra. Amém, igreja? Então o Senhor fez uma aliança conosco, e o Senhor colocou essa aliança visível no céu, que é o arco-íris. Gente, como esse arco-íris é lindo. Eu ainda comentava essa semana, como o arco-íris é lindo. O arco-íris tem várias cores, igreja. O Senhor podia ter feito um arco-íris com 3 cores, mas Ele fez com 7. Olha como o Senhor é preocupado com cada detalhe, igreja. Ele olha a beleza do arco-íris, né? Coloca para nós, né? Você acha bonito quando tem um arco-íris? Não dá aquele sentimento, um arco-íris, você olhar aquela tarde chuvosa quando tem um sol, né? E a chuva e você vê o arco-íris, pois é aquela aliança que Deus fez comigo e com você, que aparece até os dias de hoje. Deus é maravilhoso, Ele tem detalhes, mínimos detalhes comigo e com você. Eu fico pensando, igreja, você pode até dar risada, mas o Senhor podia ter feito só uma fruta, só banana, você ia comer banana de manhã, banana de meio-dia, banana de noite, e o tempo todo, ia ser bananada o tempo todo. Olha como o Senhor se preocupa com você.
O Senhor fez as frutas de todas as cores, né, pastor Itamar? Cada cor, igreja, com um ingrediente diferente, com a vitamina diferente, com algo diferente para o seu corpo. O Senhor, Ele fez a uva, Ele fez a melancia, Ele fez o morango, Ele fez a banana, tem o melão, tem o mamão, tem a jabuticaba, igreja. Cada um com a cor diferente, específica, para cada área da sua saúde, da sua vida. Olha como esse Deus é maravilhoso. E os vegetais, igreja, como Deus fez também, cada vegetal com sabor diferente, com gosto diferente, para te ajudar na sua nutrição de maneira diferente. Assim como as cores do arco-íris são as cores dos vegetais, as cores das frutas, as cores das plantas, igreja. Aleluia, esse Deus é bom demais. Ele cuida de mim e de você nos pequenos detalhes, igreja. Aleluia, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O arco-íris então é um sinal de aliança de uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade. Eu quero que você repita comigo assim agora: Cristo é a nova aliança e nos deu uma nova oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Agora, um segundo memorial, que é a Páscoa, super conhecido. Vamos lá, Êxodo, um pouquinho para frente, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, versículos 13 e 14. Êxodo um pouquinho para frente, né? 12, 13 e 14. Olha só que lindo, igreja. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como a festa do Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Então é mais um memorial que o Senhor deixou, a Páscoa. A Páscoa você sabe, a Páscoa é passagem, a Páscoa é libertação, a Páscoa é proteção. O povo então, o anjo, ele via as casas, ia passando pelas casas e nos umbrais, nas portas, onde tinha ali o sangue do cordeiro, ele não tocava, e ali toda a família vivia. E onde não tinha o sangue do cordeiro, então infelizmente todos os primogênitos eram retirados, todos os primogênitos, tanto de animais como de seres humanos, eram mortos. E o que nós sabemos, e que você já sabe disso, que aquele sangue do cordeiro ali naquela porta já indicava para o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus já ia nos dar toda a proteção, o sangue de Jesus já ia nos livrar de toda a prisão. E é isso que nós temos aqui, igreja. A libertação do Egito é a proteção que todos tiveram pelo sangue do Cordeiro. E agora assim é com Cristo, igreja, assim é com Cristo agora. Nós temos essa libertação, esse sangue que nos liberta e que nos protege. Ou seja, o mal agora, para aqueles que vivem em Cristo, o mal agora não consegue te tocar. Então nesse memorial, o que nós sabemos? Que o Cordeiro é Jesus. Diga comigo, o Cordeiro é Jesus. Aleluia. Vamos um pouquinho para frente em Josué, é rápido. Josué 4. Josué 4, os versículos do 4 ao 7. O nome desse memorial é as 12 pedras. As 12 pedras. Muita gente tem dúvidas sobre o número 12, né? Que ele aparece tanto na Bíblia, né? Pois o 12 ele tem um significado da completude de Deus, da obra completa de Deus, do governo de Deus e da ordem que Deus instituiu aqui nesse mundo. Você pode ver que são 12 patriarcas, são 12 tribos, são 12 apóstolos, são 12 meses, são 12 horas durante o dia, são 12 horas durante a noite. Então tem um significado muito profundo da completude de Deus. E aqui o Senhor pediu para que colocasse 12 pedras, também significando as 12 tribos de Israel. Vamos lá, ó. Do 4 ao 7, Josué. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme os números das tribos dos israelitas. Eles servirão como sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um
memorial perpétuo para o povo de Israel. Amém, queridos? O que o Senhor está querendo nos mostrar aqui diretamente? Que nunca era para eles esquecerem o grande livramento que eles tiveram, por estar ali atravessando rumo a uma nova terra e rumo a uma nova conquista. Veja bem, a gente já falou aqui em outras oportunidades, o rio, quando eles tocaram os pés no chão, simplesmente dentro do rio, a água ela parou de correr. O Senhor já estava trabalhando para eles de maneira antecipada. Quem estava aqui quando eu falei disso há uns meses atrás? Não sei se você lembra. O Senhor começou a fazer um milagre antes. Quando eles colocaram o pé dentro da água, ela parou de correr. Porque 48 quilômetros antes, 30 milhas antes, o Senhor já estava parando as águas, igreja, formando um paredão. A palavra no original fala no hebraico um paredão de água, como se fosse um paredão de água. Pense na maior construção que você imaginar. Ali se formou um paredão de água. Então as águas escorreram e eles atravessaram em terra seca. Então o Senhor disse assim como foi lá no Mar Vermelho, é aqui também no Rio Jordão. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, tem milagres na sua vida que Deus já está fazendo, em nome de Jesus. Tem coisas que Deus já está trabalhando pela sua vida, em nome de Jesus. Você que não colocou o pé na água ainda, igreja, você que não se decidiu ainda de atravessar o rio, você que não decidiu ainda conquistar, mas quando você decidir conquistar, quando você decidir avançar, quando você for para frente realmente, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o paredão de água já está parado lá, e você vai atravessar em terra seca, em nome de Jesus, em busca do seu milagre. Tem também, igreja, a ver com o batismo, com a ordenança do batismo. Veja, nós estamos falando da ordenança do batismo e também vamos praticar hoje um memorial que é a ceia. Todos juntos vamos participar como um em Cristo. No entanto, precisa do batismo. Então, é um sinal também que tem que passar pelas águas para avançar. Então você que tem alguma dúvida sobre isso, procure se informar, busque a Deus, estude a palavra, se decida que é o momento de você avançar em nome de Jesus. Queridos, tem horas que nós não podemos mais ficar parados. Tem pessoas, infelizmente, que as coisas não estão acontecendo na vida, mas elas estão paradas pensando que vai vir algo ou alguém para resolver as coisas para elas, algo ou alguém para resolver para você. Não, é através da sua atitude. O natural é com você e o sobrenatural é com o Senhor. O que depende de você é você que tem que fazer. O trabalho é você que tem que trabalhar. O estudo é você que tem que estudar. As obras é você que tem que fazer. Evidenciar a salvação em Cristo Jesus é com você, igreja. Nós é que temos que arregaçar nossas mãos e fazer. Nós é que tem um monte de serviço, igreja. Pense bem, é serviço e não ser visto. Nós temos que querer fazer a obra de Deus para a glória de Deus. Nós não podemos esquecer, queridos, que no tribunal de Cristo, nós todos já estaremos salvos lá no tribunal de Cristo, mas as nossas obras vão ser pesadas, e se nós fizermos as obras para nos aparecer, elas serão como feno, como madeira e como palha, ou seja, vão queimar. Mas se nós fizermos as obras para a glória de Deus, elas são como ouro, que significa a glória de Deus, como prata, que é a redenção de Jesus na cruz do Calvário, e como as pedras preciosas, que é a pureza do Espírito Santo de Deus. Igreja, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, faça para a glória de Deus, faça para a glória de Deus, não faça para aparecer, não faça para ser visto, mas para serviço à obra de Deus e para a glória de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus, um aleluia. Se você atravessar o rio, você vai conquistar. Quem quer conquistar aqui, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Quem quer ir para frente aqui e conquistar na sua vida, dê um glória a Deus e um aleluia. Igreja, eu quero dizer para você que quando você glorifica o nome de Deus, o inferno estremece em nome de Jesus. Você já vai passando com mais vontade, com mais força, com mais determinação. É nos louvores que Deus habita, é na glória que Ele se manifesta em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: o poder de Deus gera conquistas em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora o quarto memorial, 1 Samuel 7, do 10 ao 13, o Ebenezer. 1 Samuel 7, do 10 ao 13. A palavra Ebenezer no original significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda.
E a gente fala muito esse termo o tempo todo, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, que foi exatamente o que o profeta Samuel falou naquele dia. Mas a gente às vezes acaba esquecendo de ler os versículos anteriores, que foi o porquê que ele disse assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui também, como Noé lá atrás, Samuel também busca o relacionamento com Deus. Isso é muito bonito. Por isso que o Senhor espera que nós, eu e você, venhamos a buscar o relacionamento com Ele, igreja. Não fique parado, não fique só no sofá. Ai, vida, caos que está acontecendo. Não fique só parado. Busque relacionamento com Deus. Ele é um Deus de relacionamento. Ore, jejue, leia a palavra, medite, veja pregações, escute louvores. Busque a Deus, Ele quer relacionamento. Quando você busca relacionamento, Ele vai se manifestar para você em nome de Jesus. Ele é um Deus relacional. Ele é relacional. A gente tem o costume de muitas vezes de chamar Deus só de Senhor, Senhor. Sim, porque Ele é Senhor, Ele criou tudo, o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E a gente pensa só, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de tudo. Mas não é só isso. E às vezes a gente também, pastor Jonas, busca Deus só como Pai. Pai, preciso disso, Pai, preciso daquilo, Pai, me dá algo, Pai, eu preciso, Pai, me sustenta, Pai, me alimenta. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, em nome de Jesus, você tem que amar Ele como noivo, e o noivo, ele espera ser correspondido em nome de Jesus. Olha tudo que você fez para conquistar a sua esposa, meu irmão, aleluia. Olha tudo que você fez, era buquê de flores, era bombons, era ursinho, né, Lília? Aleluia, era ursinho, eu dei para Lília, um ursinho com perfume, igreja. Eu nem tinha dinheiro para perfume, nem pulso, eu dei um jeito para conquistar, igreja. A gente não busca relacionamento com a esposa, igreja. A gente não busca, igreja. Você não busca, quem é casado não buscou? Você já não fez um buquê de flores no cartão de crédito ali, quase no limite, igreja? Confessa, igreja, fala para mim. Você fez. Você pagou uma janta, você pagou um X. Você pagou uma pizza de palmito no Cola lá de antigamente, né, Jadir? Fez alguma coisa, porque você queria conquistar, você queria relacionar, você queria ter relacionamento. Mas hoje a gente quer só Deus como Senhor e como Pai, não como noivo. Mas Ele diz que Ele é o seu noivo. Você é amada, você é igreja, e você tem que se corresponder com Ele em nome de Jesus, igreja. Aleluias. Olha só, 1 Samuel, capítulo 7, 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, ou seja, buscando relacionamento, os filisteus se aproximavam para combater. Veja, ele estava buscando relacionamento e o pessoal vindo com a espada para moer. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Amém? Então ele buscou relacionamento, ofereceu um holocausto. Os inimigos vinham vindo e o Senhor fez acontecer um grande trovejar nos céus, um grande barulho que assustou, perturbou os inimigos. E o que aconteceu? A vitória veio para o povo de Israel em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Às vezes, querido, vai acontecer um grande barulho na sua vida. Às vezes vai acontecer um grande terremoto na sua vida. Às vezes vai dar barulho, às vezes vai dar confusão. Às vezes a terra vai gemer perto do seu pé. Às vezes você vai gemer junto ali no calor da batalha. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que os seus inimigos ficarão assustados e você vai derrotar em nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Então significa pedra de ajuda. O próprio nome já diz que nós precisamos reconhecer que precisamos da ajuda do Senhor em todas as áreas da nossa vida. O Samuel então buscava se relacionar com o Senhor, e quem busca relacionamento tem vitória. Isso nos faz refletir, queridos, se nós realmente somos gratos ou somos ingratos. A gratidão é a maior chave para a felicidade, enquanto a ingratidão é a maior chave para decepções. Seja grato ao seu esposo, seja grato aos seus pais, seja grato ao seu cônjuge, seja grato ao seu patrão, seja grato à sua liderança, seja grato, porque a gratidão move em nome de Jesus e vai mover na sua vida. Então agora essa pedra, querido, ela
que era uma pedra de ajuda, só até determinado momento, ela aponta para Cristo como uma pedra definitiva, como uma pedra angular. Ela também aponta para Cristo. Teve uma pedra que só ajudou até aquele momento, mas tem uma pedra que é eterna, a pedra angular, que é Jesus. Ela continua te ajudando, vai te ajudar e vai estar com você para sempre, onde você vai construir a sua casa, onde você vai construir a sua família, onde você vai construir o que você tem para o reino de Deus, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Cristo, a pedra angular, a nossa gratidão. Aleluia, Cristo, a nossa gratidão, queridos. Ele é bom, aleluias. O quinto, o livro memorial. Vamos lá em Malaquias comigo? Malaquias, livro de Malaquias, capítulo número 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Essas aqui são as últimas frases. Malaquias, capítulo número 3, os versículos 16 até o 18. Olha, igreja, que coisa mais linda esse texto, igreja. Eu acho que teve gente que nunca leu esse texto ainda, mas você vai ver que coisa linda. Malaquias 3, do 16 ao 18. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, aleluia. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia por isso? Pela palavra de Deus. O mais importante aqui hoje que nós estamos fazendo aqui é ler a palavra de Deus, o que já está escrito. Então o versículo 16, o Senhor ouve aqueles que o temem. Foi escrito então um livro memorial para aqueles que temem ao Senhor. O pastor Jonas pregou a quinta-feira aqui sobre temor. Sobre o temor do Senhor, que o temor do Senhor, aquele que teme ao Senhor, ele tem felicidade. Pois é, isso é tão verdade, pastor Jonas, que aquele que teme ao Senhor, e aquele que honra ao Senhor, tem o seu nome escrito no memorial. É um memorial, é algo que é eterno. E veja o versículo 17, olha o que o Senhor fala, igreja. Falando aqui, a profecia sobre a segunda vinda, sobre o momento que nós vamos estar com Ele. Independente da maneira como você crê, olha só. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, aleluia. Você entendeu, igreja? Glória a Deus. Você está sendo chamado de tesouro pessoal do Senhor. Sabe onde é que é guardado o tesouro pessoal? No coração, próximo ao peito, em segurança. O Senhor te guarda aqui perto do coração dele, igreja. O Senhor, Ele te chama no dia que Ele vier para redimir a todos nós. Ele nos chama de seu tesouro pessoal. Aonde você guarda o seu tesouro pessoal? Aonde você guarda a sua maior riqueza? Aonde você guarda a sua esposa, o seu cônjuge, os seus filhos? Aonde você guarda no seu coração. Você protege, você provê, você dá destino, você ajuda, você se sacrifica, você entrega, você trabalha. Pois é. Assim como nós fizemos ainda de maneira errada e pouca, nós fizemos por aqueles mais próximos que são nosso tesouro. O Senhor diz para você: você é o meu tesouro pessoal, eu te guardarei próximo ao meu coração, em nome de Jesus. Olha o versículo 18. Existe uma grande diferença aqui, que vai ser notada novamente entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Então eu já falei disso antes. Existe uma grande diferença para o Senhor. Então se você não serve ainda, porque quem não serve, não serve. Então se você não serve ainda, querido, comece a servir. Se você não ajuda ainda, comece a ajudar, para que o seu nome possa também estar nesse memorial, em nome de Jesus. Agora olha só, eu quero dizer para você, que o seu nome, se você já aceitou Jesus, o seu nome já está escrito. E agora ele está escrito no livro da vida. Então repita comigo assim, hoje em Cristo, o meu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia, Ele é bom, igreja. Agora, queridos, a gente começa a falar do maior memorial de todos. O maior memorial instituído nessa terra durante todos os tempos.
em que o Senhor fala assim: fazer isso em memória de mim. Aleluias. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo número 11, 24 a 26. 1 Coríntios, capítulo número 11, do 24 até o 26. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É lindo na igreja, é emblemática essa passagem, é maravilhosa. Ela nos faz refletir da nossa união eterna com Cristo e de como pela fé na ceia nós temos Cristo conosco, o Espírito Santo morando dentro de nós, e nós tendo Cristo conosco, participando nos elementos. Toda a simbologia profunda que tem, mas não só uma simbologia. Pela fé Cristo está aqui. Pela fé Cristo está participando comigo e com você, igreja. Então a Santa Ceia do Senhor é o maior memorial, e ele é celebrado de maneira permanente. E a cada dia que nós celebramos, a cada dia que nós vivemos e celebramos a ceia, é menos uma que nós estamos tomando, e é mais perto do que nós estamos na ceia definitiva, que é as bodas do Cordeiro. Você já pensou nisso? Eu não sei quantas ceias ainda você tem para tomar. Você não sabe quantas eu tenho, nós não sabemos o nosso dia amanhã, porque nós somos como fôlego passageiro, como nuvem passageira. Mas talvez essa seja a última ceia que você vai tomar. Talvez seja a penúltima, talvez você tome mais 10. Talvez você tome mais 5. E depois você vai esperar já para tomar a definitiva. Olha a importância desse memorial. Um memorial permanente. Algo que o Senhor pede para que seja feito, sucessivamente. Com entendimento. Então, você pode pensar assim: meu Deus, mas eu briguei com a minha esposa em casa, não vou tomar a ceia. Se é por causa disso, tome a ceia, fale com ela. Abrace, peça perdão. Não deixe o examinar a si mesmo ser mais forte que o sacrifício que Jesus na cruz do Calvário. Agora é você que tem que se examinar. Eu não posso dizer para você tomar ou não tomar a ceia, mas você tem que se examinar a si mesmo. Mas sabe que tem um Deus que te perdoa. Decida por não pecar mais deliberadamente. Decida por não continuar pecando deliberadamente, para que você possa ser um conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Ele é bom, igreja. O Senhor ministrou isso no meu coração essa semana, falou comigo. Sabe que às vezes não tem palavra para falar aquilo que a gente está sentindo, pastor Itamar. Mas eu quero dizer para você que é um momento único, singular, e que nós não podemos perder a oportunidade de sermos um em Cristo Jesus. Veja que a ceia é algo que não se define com o tempo. Com o tempo, porque ele diz assim, anunciai presente, anunciai. Olha para o seu irmão e diga assim: anunciai. A morte do Senhor, passado. Fala, a morte do Senhor, passado. Até que Ele venha, futuro. Então nessa frase é anunciai, presente. A morte do Senhor, passado. Até que Ele venha, futuro. Então nós celebramos um memorial no passado, no presente e no futuro. Os nossos irmãos que morreram por nós, os nossos irmãos que morreram presos nas catatumbas, no Coliseu, eles celebraram esse mesmo memorial, pastor Jonas, que nós vamos celebrar hoje, igreja. Está instituído desde o início. O que eles celebraram lá, nós vamos celebrar aqui hoje, em nome de Jesus. Olha a profundidade disso. Irmãos, quando se fala de memória, nós temos que lembrar da morte dele, da maneira como ele se entregou por nós, da maneira como ele sofreu por nós. Nós temos que lembrar disso, igreja. Como ele pagou um preço. Hoje mesmo, tanto eu como a minha esposa, a gente deu uns arranhão aqui, eu dei um arranhão aqui quando eu estava limpando o quintal lá. Depois ela também deu um arranhão quando estava descendo a escada, e a gente estava comentando, um arranhãozinho aqui, como dói.
como fica machucado. Agora imagina tudo que Jesus passou por vocês na cruz do Calvário. Toda a humilhação, os chutes, os cuspes, a coroa de espinho. Igreja, a coroa de espinho era um deboche, igreja. Era um deboche porque eles estavam dizendo que ele era o rei dos judeus. Então colocaram uma coroa na sua cabeça. E os espinhos perfuravam na pressão sanguínea que ele tinha. E sangrava o seu rosto. Debochando dele, humilhando ele, o nosso Senhor. E ele fez isso tudo por mim e por você. Pense nessa cena agora, imagine tudo que Jesus fez por você. O seu corpo foi moído, assim como o pão, o corpo de Jesus também foi moído. O trigo, ele é arrancado do chão, depois ele é debulhado, depois os seus grãos são moídos, depois ele é misturado a outros elementos, ele é amassado. Depois de ser amassado é colocado o fermento que simboliza o nosso pecado ainda dentro dele. Ele é assado depois mastigado. Esse é o corpo de Jesus. Assim como a uva é arrancada, né, lá da vide, é amassada, é pisada em cima. Depois ela também tem um fermento, que se autofermenta pelo açúcar, que é o nosso pecado, até ser bebida e digerida. Assim é o corpo de Jesus, igreja. Por isso que nós temos o corpo e o sangue de Jesus. Por isso que nós temos que dar tanta importância para a ceia do Senhor. Temos que ter entendimento desse memorial. O seu corpo foi moído, o seu sangue foi derramado. Mas pela fé, em nome de Jesus, Cristo está presente entre nós nesse momento e nesse memorial. Daqui a poucos minutos nós vamos participar do memorial. E eu quero que nós fizemos uma festa aqui para o Senhor, celebrando o passado, vivendo o presente e aguardando o futuro, onde nós vamos estar nas bodas do Cordeiro com Ele em nome de Jesus. Para você ver a importância, o significado da morte de Jesus na cruz do Calvário, aconteceram vários eventos na terra antes da ressurreição. Eu fico lendo e fico imaginando tudo que aconteceu. Você pode ir lá ler nos evangelhos, que quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. Você sabe por quê? Naquele momento a terra estava gemendo, porque o seu Criador tinha morrido. Naquele momento ali, igreja, naquele momento a terra estava gemendo, a terra estava sofrendo pela morte dele. Você sabia que durante 3 horas depois da morte de Jesus, o mundo ficou totalmente escuro? Você sabia disso? Pois ali tinha se apagado a luz do mundo. Ali tinha se apagado o brilho de Jesus. E a terra ficou durante 3 horas em escuridão total, sem esperança, sem vida, com tremores de terra. Nesse momento também, para nossa alegria, o véu se rasgou de cima a baixo. E a partir daquele momento nós iremos ter acesso diretamente ao Senhor pelo nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Naquele momento, igreja, da morte de Jesus, com a luz do mundo se apagando, com o terremoto acontecendo, os soldados romanos, que eram gentios, disseram assim: esse é verdadeiramente o Filho de Deus, apontando para nós também, gentios e ímpios, que iríamos acreditar nele como nosso Senhor e Salvador. Quem pode dar um aleluia, quem pode dar um glória a Deus? Naquele momento a palavra de Deus fala da escuridão, dos terremotos, dos soldados crendo. Naquele momento a palavra fala que as pedras se partiram. Ou seja, naquele momento a pedra angular tinha partido. O mundo ele estava sem estabilidade. Não tinha mais segurança no mundo naquele momento. Então estava tudo uma confusão. O mundo estava na confusão porque o nosso Salvador tinha morrido. Mas eu quero dizer que Ele fez tudo isso para que eu e você tivéssemos acesso à presença dEle na eternidade. Aleluia! Essas notícias tristes que eu falei aqui agora geram reflexão, geram entendimento, para que eu e você venhamos a ter ideia, noção de tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas agora eu quero começar a dar uma boa notícia para você em nome de Jesus. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios, um pouquinho para trás, capítulo número 10, versículo 16 e 17. Só uma folha para trás. Diz o seguinte a palavra de Deus: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E o pão que participamos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos somos de um único
pão, pois todos participamos de um único pão. Igreja, isso é muito forte. A palavra falada assim, ai, que difícil de entender. Isso aqui é muito forte, igreja. Fala que no momento daqui a pouco que nós participarmos da ceia, nós em Cristo somos um. Temos que ser um, assim como o Pai em Cristo é. Nós somos um entre nós e nós somos um em Cristo. Nós somos um em Deus. Nós somos um com o Espírito Santo de Deus. Querido, por que cálice da bênção? E o que nós celebramos então? Eu quero pedir já para o grupo de louvor, se quiser ir subindo. Por que cálice da bênção? O que nós celebramos? Primeira, preste atenção em mim. Primeira, redenção. Redenção. O preço foi pago por você, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, o preço foi pago por você. Querido, a escrita de dívida que era contra nós, a cédula que era contra nós, ela foi rasgada. Eu não sei se você sabe, mas do lado de fora da cela das prisões, do lado de fora da cela das prisões, na época romana, das prisões romanas, era colocado o escrito de dívida. Preste atenção. Era colocado o escrito de dívida na frente de cada cela, para mostrar o que aquele prisioneiro tinha feito, quando ele tinha sido condenado, qual a data de execução. E assim é diante de todos nós, espiritualmente falando, igreja. Diante de todos nós. Sabe o que aconteceu? Esse escrito de dívida que estava lá de fora da cela, quando nós estávamos presos, esse escrito de dívida o Senhor pegou, o Senhor rasgou a cédula, Ele rasgou a nossa dívida, e hoje nós somos totalmente livres em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode dar um aleluia por isso? A comunhão, além da redenção, a comunhão, um corpo junto celebrando. Nós vamos celebrar a ceia agora, e nós vamos estar juntos celebrando em comunhão. E a unidade, igreja, todos que creem em Cristo são um. Então esse é o memorial que nós vamos participar nessa noite. Quem quer participar desse memorial, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia.